Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver então as taxas médias, os gráficos aí depois desse feriadão aí de um carnaval completamente atípico, as coisas muito diferentes. Depois nós vamos olhar também algumas manchetes para tentar aí ver mais ou menos o que se pode esperar do mercado nessa semaninha mais curta e para um pouco mais adiante, porque eu acho que tem tendências ali que vão predominar nos próximos dias. Bom, o Tesouro IPCA 26, olha só, gente. Média de taxa em 2021, em janeiro, em fevereiro e na última semana, todas ali entre 2,66, e 2,69. Sendo que no dia 12, o último fechamento, 2,70. Tudo muito próximo, é algo realmente incomum, né? Tá sim uma estabilidade entre aspas. Vejam que o ano começou com as taxas lá em 2,30, hein, gente? E aí subiu e estabilizou. O Tesouro IPCA 35 foi a mesma coisa, só que é em outro patamar, né? É 0,9 pontos acima. Então, de 3,57 a 3,60, olha aí. Né? E o preço também oscilando aí um pouco abaixo de R$ 2.100, a NTNB 26 um pouco abaixo de R$ 3.000. Quem comprou acima de R$ 3.000, qual é a fórmula para agir agora? Tentar comprar um pouquinho mais barato, fazer uma taxa média melhor. Tesouro IPCA 45, a escala de preço é outra, né? Ainda abaixo de R$ 1.500. Começou o ano com mais de R$ 1.500. Eu acho que esses preços aí estão bem próximos de um nível aí fácil da gente lembrar, 3.000, 2.000 e 1.500. Eu acho que é uma boa referência aí para a gente ter ao longo do ano, porque eu acredito que esses preços vão acabar subindo, vão estar mais altos no final do ano, também pelo efeito da passagem do tempo. NTNB 2030, Tesouro IPCA com juros semestrais, que é para voltar hoje, né? Junto com o pagamento do cupom. Aí, ó, 3,11, 3,12, 3,14. Na última semana, a média um pouquinho mais alta, 3,18. Mesma coisa no 40, que também é para voltar hoje, com o pagamento do cupom semestral. No ano aí 3,72, ó, 3,71, 3,73, ó, muito estável. Realmente surpreendente isso aí nessas médias, né? Começou o ano a 3,50 e aí subiu um pouquinho, a mesma coisa vista praticamente em todos os títulos. O 55 chega a ser mais estável ainda, quer dizer, aumentando o prazo e a média das taxas ficando cada vez mais estável, ó, entre 3,95 e 3,96. Bateu 4% em alguns momentos. Então, quer dizer, tá bem tranquilo de entrar no longo prazo aqui, porque quem fez um aporte em janeiro, um aporte em fevereiro, né, vai acabar buscando, vai acabar conseguindo uma taxa mais próxima de 3,9 alguma coisa, mesmo que tenha comprado a 3,7 no começo do ano. Então, pessoal, não dá para se estressar muito, certo? Tem que manter o aporte constante. Agora vamos para um dos títulos novos aí, o prefixado 24, tá? Eu sei que tem alguns de vocês que estão curiosos com essa comparação do IPCA 26 com o prefixado 24. Eu vou fazer, tá? Eu tô ainda vendo os elementos, mas eu acho que eu consigo ainda publicar isso essa semana no canal. Taxa média aí 6,48 e vem numa escalada de leve alta, assim como todos os outros papéis, como vocês viram ali, certo? A coisa é sutil e tal, mas está subindo. Quem comprou aqui na abertura, no lançamento do papel, não se deu muito bem, né, gente? Vamos ver o pré-26, 1 ano e meio a mais de prazo, está ainda com taxas médias aí em 2021 e nos primeiros meses abaixo de 7%, mas na última semana 7%. Vocês se lembram, acima de 7%. Vocês se lembram que eu já falei que os prefixados eles oscilam mais. E aqui ele já está acima de 7%. Então, quer dizer, será que essa tensão pode passar para os IPCAs?
né? Vamos prestar atenção nisso, né? Porque aqui já estressou mais a curvinha dele. O pré 31, olha, ó, chegou a bater 7,81, mas a média é entre 7,7 e 7,5. Vejam como aqui a coisa já fica bem mais ampla, né? Se comparar com os tesouros IPCAs, em que a coisa está bem estreita ali, a diferença de médias, né? Selic 24, pessoal, olha só. Aqui eu coloquei as 4 casas que são informadas nas tabelas do Tesouro. Vejam só, gente, tá aumentando a taxa também, olha aí, ó, 0,1472 para 0,1458. Mas vejam que o preço foi de 10.725 para 10.726. Ele ainda assim cresceu, o preço ficou mais caro, certo? O papel teve alguma rentabilidade, mesmo com essa taxinha subindo, mesmo com estresse no Tesouro Selic, mais uma vez, gente. Mas no 27, olha aqui, pessoal, saiu de 0,3184, agora está 0,3275 e o preço caiu de 10.576 para 10.574. Por isso que vocês comentaram ali em uma passagem que eu comprei o Selic 27 e estou no prejuízo. Quer dizer, além do prejuízo da taxa de resgate, o papel mesmo sofreu. E aqui eu coloquei o gráficozinho para vocês verem isso bem claro. A taxa subiu e o que aconteceu com o preço? Caiu. E bate, pessoal, exatamente com o que eu falei no comparativo Tesouro Selic 24 versus Tesouro Selic 27. Então, quem está aí investindo no Tesouro Selic, aquele vídeo é simplesmente fundamental de ser assistido e compreendido. Então vejam aqui, pessoal, vamos dar uma reforçadinha aqui no conceito e correlacionar com o que eu falei lá naquele vídeo. O que eu falei? Que, na minha visão, o Selic 24 é o mais adequado para a reserva de emergência. Então, quem começou a montar a reserva de emergência nesse papel, olha aí, ó, tá tranquilo por enquanto. E aí eu vou acrescentar o seguinte, por enquanto. Porque se essa tensão continuar, gente, ele vai estressar também. Só que ele vai estressar num grau bem menor que o Selic 27. E o Selic 27, pessoal, é para investimento, certo? Para quem pensa em garantir aí uma margem boa acima da taxa Selic, por exemplo, 0,31 ou agora 0,32. Mas aí se você vai fazer investimento no Selic 27, então nós temos que ter duas coisas. Nós temos que ter a visão de longo prazo, né? 2027 é o prazo mais longo que tem no Tesouro Selic no momento, inclusive nos leilões. Então, essa visão de longo prazo é o primeiro ponto para o Selic 27. E o segundo ponto é o seguinte: se você está usando ele como investimento, você não vai comprar em qualquer hora. Você vai medir o momento, você vai pensar o aporte, você de repente vai dar uma fracionada. Não dá para pegar, jogar todo o aporte, tudo num momento só e esquecer. Bom, até dá se você esquecer até o dia... Agora, quando é o vencimento dele? É setembro, né? 15 de setembro de 27, ou 15 de março de 27. Depois eu confirmo para vocês. E aí sim, fazer o investimento de longo prazo. Mas se a pessoa se comprometer numa taxa muito baixa e daí ela sobe, não para de subir, com certeza ela vai ter muito dissabor nesses momentos de curtíssimo prazo em que a taxa sobe ali, fica alguns dias acima, aí o papel tem o máximo do impacto, porque quanto mais curto o prazo em que a gente compara a elevação da taxa, maior é o prejuízo, entre aspas, para quem vende. E aí, se você deixar o tempo passar, aquele prejuízo se dilui. Então, gente, tá aqui, né? Eu acho que quem entrar no Selic 27 tem que estar muito bem avisado que ele é quase que um papel como qualquer outro do Tesouro, que vai sofrer. Pode sofrer bastante. A gente mostrou lá no vídeo o percentual que ele poderia perder numa elevação de 0,32 para 0,50. Então revisa lá que é muito, muito importante isso aí. Agora vamos ver os gráficos.
Então aqui começando com a novidade, o pré 24. Olha aí, pessoal, nem tem tantos dias, né? Tem uma semana só e a tendência nítida e clara de alta. Vamos seguir aqui a ordem deles. O pré 26. Taxa estressou mais, né? E agora tá voltando a escalar. Vejam bem esse detalhe aqui, que depois nós vamos mostrar as curvas do DI também. No pré 31, olha aqui, é o mesmo movimento, olha ali, começa ali já no comecinho do ano e vai. Perdão, no comecinho do mês de fevereiro. Vamos ver agora. O Selic 24 vai ser uma curva aí meio pequena. Mas bom, eu não fiz a curva desse aqui, mas olha aí, gente. Tá subindo. Pode estressar o preço. Pode eventualmente dar prejuízo. É bom que a gente já fique bem avisado disso. Mas vai ser menos, tá? Vai ser um prejuízo menor do que no Selic 27. Porque aqui tem que olhar o longo prazo, não tem jeito. Aqui a taxinha do Selic 27, teve um momento ali em que o ângulo foi mais aberto, mais agudo, né? Também com tendência de alta. Vejam que tensionando Tesouro Selic, que é curto prazo. Então, por que está tensionando, gente? Porque tem setores do mercado que já estão começando a desconfiar dessa alta da Selic, que o mercado não para, ou pelo menos os veículos que falam de análise de mercado não param de bater nessa tecla, né? Então alguns já estão desconfiando que essa bateção de tecla está muito exagerada. IPCA 26. Então, assim, nada de muito especial. Mesma coisa com relação às médias, né? Vocês viram ali tudo muito parecido, muito próximo. Os tesouros IPCAs, num geral, assim, muito comportados. Mas eles podem vir a absorver nos próximos períodos essas tensões leve e alta nas taxas, né? Eles podem absorver essas tensões que a gente já vê na curva dos prefixados. Olha aqui o 45 também, né? Muito discreta essa alta. Agora vamos para os conjuros. Ah, tá. Então o 30 e 40 foi retirado aqui dos gráficos, tudo bem. Até eles não tiveram a mesma cotação. Negociável, mas está lá na tabelinha. E o 55, que eu acho que vai vir uma linha muito reta, quase isso, né? Quase isso, uma elevação discreta aqui. Bom, gente, de gráfico, a gente observa isso nessa última semana. Então, um pouquinho de estresse nos tesouros Selics, mas já a ponto de causar um ligeiro prejuízo no Selic 27, e nós vamos ter que conviver com isso, não tem saída. Esse prejuízo poderá acontecer no 24 em menor proporção. Taxas dos prefixados estressando um pouco mais e dos tesouros IPCAs muito tranquilas no grupo geral. Claro que com oscilações, mas muito tranquilas. Pode ser que a tensão das taxas dos prés venha para os IPCAs com o passar aí dos próximos dias. Agora nós vamos comentar um pouco as últimas notícias e eu vou enfocar naquilo que eu estou pensando que poderá acontecer no mercado nesses próximos dias. Vamos lá, pessoal. Bom, muitos de vocês perguntaram a nossa opinião sobre a autonomia do Banco Central. Eu acho isso condição sine qua non para um país sério, para um país seguir com uma administração realmente técnica de um assunto que é técnico, certo? E é isso aí, tem que ser assim, certo? Os países desenvolvidos economicamente já são assim há muitos e muitos anos. A ideia é que se evite uma interferência política direta no Banco Central, porque o presidente ele atravessaria mandatos diferentes dos presidentes da República, isso é bem interessante, e teria uma estabilidade no cargo.
Isso é muito, muito interessante, muito importante. E aí também tem o seguinte, né? Se um governo. Tudo depende também, né, pessoal? A gente também não pode fazer uma panaceia em cima disso. Eu acho que o. Bom, já vou comentar o efeito no Tesouro. Mas assim, ó, se colocar uma pessoa, né, do meio político, também não adianta nada. Porque esse cara tem que ser, pode, enfim, seguir uma certa tendência política. Então o ideal é que seja uma pessoa técnica, da área de carreira, certo? No mercado, enfim. Que eu acho que, como o atual presidente do Banco Central é. Eu acho que ele tem esses requisitos técnicos e na minha visão, está fazendo um trabalho muito bom dentro do tamanho dos problemas que tanto o Brasil quanto o mundo estão passando, gente. Assim, não é café pequeno os problemas que estão acontecendo no mundo. A história vai mostrar isso aí e vai comprovar que realmente o Banco Central do Brasil agiu bem com toda a diversidade de problemas que estão acontecendo no mundo e no país. Tá? Então, assim, no Tesouro, gente, eu acho que o efeito principal é para longo prazo, certo? A gente pode, o mercado, os agentes financeiros e nós mesmos, como investidores de longo prazo no Tesouro Direto, nós podemos ter mais tranquilidade agora que se um dia vier um governo não alinhado com o mercado, que queira fazer mudanças abruptas, radicais na taxa de juros para atender a desejos políticos ou metas políticas, por esta lei não vai conseguir, quer dizer, vai ter que mudar a lei. Então vai demandar todo um esforço e tal, quer dizer, não vai ser tão simples assim quanto chegar e trocar o presidente do Banco Central e dizer agora tu baixa os juros na marra, né, que a gente vai tentar dar essa tacada certa e não deu certo, né? Bom, então assim, eu acho que isso aqui é bom para longo prazo, tá? Para curto prazo eu duvido que tenha algum reflexo, certo? Bom, agora, gente, vamos falar do que eu acho que vai pegar aí, tá pegando nos últimos dias de forma leve, mas que eu acho que vai num crescendo, tá? Por exemplo, essa manchete aqui, discurso alinhado para auxílio emergencial. Novo auxílio emergencial, ó, já estão até falando dos valores e das parcelas e tal. Vai ter que ter proposta de emenda à Constituição. Plano de Guedes é aprovar auxílio emergencial em menos de um mês, né? O governo está elaborando junto com o Congresso a viabilização de novo auxílio emergencial e por aí vai. Então tem várias manchetes assim. Aqui eu selecionei apenas 4. Essa aqui é do dia 12, tem outra do dia 12, tem do dia 15, tem do dia 16 também. Hoje vai ter também ao longo do dia, isso vai voltar. E eu acho que isso aqui é a fonte, certo? Acho que o mercado vai olhar com certa desconfiança para essas questões aqui. E aí a gente vê no DI Futuro. Olha só, isso aqui é o DI Futuro da última sexta-feira. A gente está falando, claro, para 10 anos. Então nós temos aqui uma alta súbita e depois acomodou um pouquinho. Se a gente abrir um pouco mais o tempo do gráfico, olha aí, gente, já está batendo em 8%, né, 10 anos, tá? 3 meses, a gente vê a clara tensionada, a clara alta, e eu acredito, pessoal, aí vai aqui a parte da minha opinião, tá? Eu acredito que isso aqui, o Tesouro Direto não absorveu ainda, tá? Eu acredito que essa curvinha aqui poderá subir mais um pouco, e eu acho que tudo não passou ainda para os títulos, ou seja, relativamente aí, se a gente traçar aí algumas semanas, esse período de agora, mais especificamente o começo do ano, os títulos estavam caros, né? Agora isso já dá para dizer com uma certeza um pouquinho maior, tá? Então, assim, pode ser que suba em função de todas essas manchetes que a gente mostrou. Esse aqui é o de 3 meses, vamos ver o de 6. Mas aí quando a gente olha o de 6, ó, tá a caminho, ó, o pico aqui foi quase 8,5, foi 8,46 aqui, tá? Nesses pontos aqui. Foi o pico máximo de estresse desse prazo aqui
para o depósito interfinanceiro futuro de um dia nos últimos 6 meses. E nós estamos em quase 8. Foi 8,46 o pico dos últimos 6 meses. Aí para um ano, claro, né? Aí tem março do ano passado, que foi o auge do pânico e tal, quando bateu quase 10. Mas vejam que, né, tá subindo a ladeira de novo, certo? Então, olhando aí esse gráfico do DI, essa é a minha impressão, certo? Eu acho que as taxas poderão subir nos próximos dias. Mas é aquilo, né, gente? Agora olhando assim, o que aconteceu com o dólar? O dólar caiu um pouquinho, saiu ali de 5,40, 5,41, aí ficou 5,36, 5,37 nesses dias. As ADRs brasileiras negociadas na Bolsa de Nova York até tiveram alta, as mais negociadas tiveram alta. Então, gente, o mercado não agiu, não foi assim tão ruim os pregões no período do mercado fechado aqui no Brasil, nesses dias desse carnaval atípico. Então pode ser que até relaxe um pouquinho, mas eu vejo sim que o mercado vai estressar com esse tipo de coisa aqui. E, bom, as taxas podem ficar nesse patamar aí, esse DI futuro pode ficar num patamar de 8 e alguma coisa, e aí as taxas dos títulos públicos vão subir um pouquinho e ficar naquele nível, tá? Isso aí, gente, é uma impressão, tá? Vocês sabem como é difícil a gente poder cravar qualquer previsão, tá? Mas juntando todas as informações, vendo ali a subidinha dos prefixados, até a taxa Selic tensionando, né? A taxa extra da Selic, perdão, né? Do Tesouro Selic. Os IPCAs ainda estáveis e esse movimento do DI, eu acho que tá se formando aí, né? E no cenário da administração federal, o retorno aí de algum auxílio emergencial, alguma coisa assim, eu acho que está configurando sim um pouco mais de tensão. Mas olha só, gente, aí a gente também tem que, eu já ia encerrar, mas agora me veio a lembrança outra coisa que é muito, muito importante de comentar com vocês, porque vai contra, né, tudo que estão falando por aí no mercado, que é o seguinte, e aí alguns começaram a se dar conta do erro. Se precisa de auxílio emergencial, de novo, então é porque a chama da economia está se apagando de novo. Então tá aí, não está voltando emprego com a velocidade que se queria. A inflação, na nossa visão, eu sei que tem muita gente que discorda frontalmente disso, mas os núcleos super bem comportados, até com tendência deflacionária para alguns momentos, alguns grupos ali, sim, isso aconteceu, né? Indo embora, espero que vá embora aquela pressão no grupo dos alimentos. Então, quer dizer, isso aí pode realmente trazer uma pressão deflacionária e aí não tem como o Selic aumentar. Não tem. Alguns setores do mercado estão se dando conta disso, eu acho que é por isso que a taxinha está tensionando de novo, porque eles estão enxergando que o Banco Central não vai aumentar a taxa Selic agora, tá? E aí tem as falas do Campos Neto dizendo assim, vocês não entenderam direito, não era para janeiro, que alguns membros acharam que de repente tinha que tirar o estímulo extraordinário, seria para março. Mas, gente, Aí assim, daí eu vejo o tom das matérias, né? Os caras tentando malhar o presidente e tal, do Banco Central. Mas, pessoal, vamos parar e pensar, vamos fazer a interpretação de texto aqui básica, né? Qual foi a decisão em janeiro? A decisão foi de manter. Se estava sendo discutido algum aumento, é óbvio que seria depois. Mas isso é tão fácil de entender. Se a decisão foi unânime e que ia ser mantida a taxa em 2%, é óbvio que a discussão para retirar o estímulo extraordinariamente elevado seria para um momento posterior, certo? Mas assim, eles entendem o texto de outro jeito, tá? Eu entendi assim, claramente, certo? Se a decisão de agora foi manter, é óbvio que a discussão era para depois.
Mas, tanto que eles votaram para manter esses membros aí. Então, gente, assim, coisas que a gente fica perplexo, né? Da falta de entendimento e do enviesamento, assim, da compreensão das informações que são colocadas. Bem, então, gente, olha só. Pode ter um cenário, então, que a inflação fique despressionada, se é que eu não estou fazendo um neologismo aqui, não vai ter motivo para aumentar a Selic, e a economia vai estar fraca, e aí precisa de auxílio emergencial para voltar a aquecer a economia, e etc, etc, etc. Então, isso, no conjunto das coisas, eu acho que estressa as taxas, certo? Estressa ali a taxinha extra do Tesouro Selic, e estressa também as taxas dos demais títulos, porque mais gastos vão ocorrer. Tá? Pessoal, nós estamos no meio de informações muito conflitantes, tá? Muita informação com viés de gestor que quer que tal cenário aconteça, e aí começa a bombardear aí com tais e tais análises. Então, assim, tá tudo muito confuso, muito difícil, certo? Eu espero altas nas taxas dos títulos públicos, mas pode ser que relaxe, até porque o mercado internacional foi relativamente tranquilo na segunda e na terça-feira de Carnaval do Brasil. Então é isso, tá? Temos aí todas as possibilidades na realidade. Se a gente fizer uma linha assim com essas informações, talvez suba. Mas eu não posso bater martelo, né? Ninguém pode. E a melhor forma é, mais uma vez, gente, aporte fracionado, ter calma e olhar o prazo, certo? E olhar o prazo e não fazer besteira comprando título com um prazo que você não tem, tá? É isso, pessoal. Me deixa aí nos comentários o que vocês estão pensando. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.